Vamos conversar sobre a formação de si. O que é formação de si? É um processo formativo, educativo, baseado numa sequência didática pedagógica, numa coisa extremamente original. Por que original? Porque uma série de filósofos, desde a antiguidade, e hoje, no mundo contemporâneo, os neurocientistas já descobriram a chave da inteligência. Qual é a chave da inteligência? A chave da inteligência é a apropriação do conhecimento. Tem um professor que circula um vídeo no YouTube que todos deveriam assistir esse vídeo. Como adquirir inteligência. E ele faz uma distinção espetacular. O estudante é diferente do aluno. O aluno, enquanto assiste aula, ele não estuda. E quando ele estuda, ele não está assistindo aula. Estudar é uma atividade humana sensível. O estudar é o momento onde o ser humano põe em funcionamento determinados neurônios, uma rede neural que é capaz de transformar a informação em conhecimento. Ele transfere as informações do sistema límbico para o córtex. E aí é onde vai armazenar o conhecimento. O conhecimento, a importância do conhecimento na vida do ser humano são três. O conhecimento enriquece o ser humano. Quanto mais ele se apropria de conhecimento, mais ele se enriquece. Isso é tão verdade que os empresários estão dispostos a pagar um salário maior para quem tem uma maior escolaridade. E o empresário não paga um salário para quem não concluiu o ensino fundamental. Por quê? Ora, porque quanto maior o número dedicado ao tempo de estudo, maior é o enriquecimento, maior é a qualificação, maior é a lucidez, maior é o nível de raciocínio. Então, isso é uma coisa que já está demonstrado. O conhecimento enriquece. Tem duas outras características que o conhecimento contribui para a existência do ser humano. A segunda dimensão importante, do conhecimento é a socialização. Na medida que nós lemos, na medida que nós estudamos, nós nos socializamos, nós nos apropriamos de um patrimônio cultural. Nós nos distinguimos dos outros seres da natureza, nós afastamos as barreiras naturais e vamos ampliando cada vez mais os nossos horizontes, vamos ampliando os nossos horizontes e os nossos conhecimentos sobre o cosmos, a natureza, o mundo, e vamos nos afastando da ignorância. Então, o conhecimento também tem essa outra dimensão, tem esse outro aspecto. Ele contribui para a socialização do ser humano no mundo, na galáxia. Um outro aspecto muito importante, talvez seja o mais importante, é que o conhecimento desenvolve a virtude do ser humano. O ser humano se torna mais virtuoso. Essa foi a grande descoberta de Sócrates. Essa foi a grande descoberta de Sêneca. Essa foi a grande descoberta de Epicuro. A antiguidade descobriu as potencialidades do conhecimento relacionado à virtude do ser humano, E eles descobriram, então, que a razão, a faculdade da razão, tinha um aspecto muito importante porque ela possibilitava, potencializava, a felicidade do ser humano. Quanto mais o ser humano estuda, maior é a diminuição das preocupações que ele tem. Na medida que ele se concentra no estudo, ele alcança a tranquilidade da alma. Então, essas três dimensões são fundamentais para a gente poder entender o lugar do conhecimento na vida do ser humano. O que nós fizemos na UFAL? Bom, nós começamos a nossa trajetória na Universidade Federal de Alagoas em 2002. O que nós vínhamos percebendo ao longo dos anos
é que cada vez mais os alunos ingressam na universidade sem a mínima vontade de estudar. Cada vez mais os alunos, ao longo desses anos, desde 2002 até aqui, os alunos mostram um abstencionismo muito grande, ou seja, uma resistência em aprender. Isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Como despertar os estudantes, não é, para eles terem prazer com o estudo, para eles sentirem sabor com a leitura. Onde que é possível atuar, não é, a nível psicológico, para fazer com que os alunos se mobilizem, ganhem consciência e passem a adquirir uma força de vontade, uma vontade para estudar. Então, nós percebemos, né, a partir dessas preocupações, nós identificamos um problema que para nós é um problema universal, não é um problema só da Universidade Federal de Alagoas, mas de todas as universidades. Os alunos não sabem estudar. Os alunos estudam de forma arbitrária, da maneira assistemática. E isso, não é, que toma um tempo significativo, se traduz em exíguos resultados. Imaginem vocês, então, eu estudar durante 5 horas e depois tirar uma nota péssima, porque há uma associação equivocada entre estudo e o resultado de uma prova e até o estudo em estudar para a prova. Isso é um equívoco que o professor Piazzi desfaz no seu vídeo que eu já acabei de anunciar. Pois então, os estudantes não sabiam estudar. Como é que eles estudavam? Então, os alunos, eu solicitei a várias turmas que me mostrassem como eles estudavam. Fotografia, tudo. A maioria, 95% dos estudantes, eles estudam da seguinte maneira: pegam a lapiseira e sublinham aquilo que ele está lendo. Ou compram uma caneta, um marcador, normalmente amarela, e marca o texto de amarelo, não é? Essa forma de estudar é uma forma equivocada. O aluno termina de estudar e você pergunta o que você compreendeu, ele não sabe dizer nada. E eu constatei várias avaliações que eu fiz, não é? Que são avaliações dissertativas, não é? Para ele poder pensar, para ele poder desenvolver, para ele poder, através do vocabulário dele, responder algumas questões. O que eu reparei é que no final dessas provas, alguns alunos faziam o seguinte comentário: Ciro, deu branco, não consegui colocar na prova o que eu tenho em mente. Na verdade, isso é uma falácia. Não tem como não colocar no papel aquilo que você tem em mente. Se você tem em mente, você coloca no papel. Acontece que o aluno não registrou aquelas informações no córtex. Ele registrou numa região do cérebro e que essa região apagou essas informações. Ele não constrói memória. Foi em função desse fato, precisamente, que nós criamos uma sequência pedagógica que nós chamamos de formação de si. Não é? São 4 momentos: o diálogo crítico, as unidades significativas, o diário etnográfico e a interpretação compreensiva. Ou seja, nós desenvolvemos um método de estudo, uma didática de estudo que nós chamamos de método da leitura imanente, que é capaz do aluno, por conta própria, e por conta própria, cada vez mais que ele amadurece. Quanto mais adulto, menos as pessoas precisam de um professor, porque elas são adultas. Ninguém precisa de muleta, não é, para ficar andando. As pessoas, se tiverem força de vontade e se tiver um método que possibilita ela registrar e sistematizar o estudo, elas conseguem registrar do sistema límbico no córtex acordado, porque há um equívoco fundamental no vídeo do professor Piazzi. Qual é o equívoco? O equívoco é acreditar que o cérebro trabalha autonomamente. Nós podemos inverter essa situação através de um método sistemático. Nós podemos fazer o cérebro movimentar determinados neurônios que são responsáveis por registrar a memória no córtex. É isso que é o método da leitura imanente, é isso que é a formação de si. A formação de si é um método não só
só voltado para as pessoas estudarem para a prova. Não. O método da leitura imanente, o programa Formação de Si, ele é um programa voltado para construir um modo de vida diferente. Estudar é um modo de viver, é um modo de existir. Nós não estudamos para fazer prova, nós estudamos para desenvolver autonomia intelectual. Nós estudamos para aprender a fazer uma leitura melhor do mundo, da natureza e do cosmos. O que a gente descobriu nas pesquisas que nós realizamos na UFAL? Nós descobrimos que todos os livros didáticos e todos os trabalhos acadêmicos têm uma determinada linguagem referenciada no mundo. A história, a geografia, a filosofia e a sociologia, elas são ciências que fazem referência ao ser humano. Então, em todas essas áreas, elas vão ser construídas por categorias, que são formas de ser, categorias, formas de ser, que são conceituadas e que as categorias são associadas a um conjunto de ideias que são registradas nos livros pelos autores. Quando a gente estuda história, quando a gente estuda geografia, filosofia, o que nós estamos estudando é a linguagem que representa o ser humano. Então, representa o ser humano no tempo, representa o ser humano no espaço, representa o ser humano no pensamento e assim sucessivamente. Quando a gente estuda um livro, o que nós fazemos é estudar a linguagem sobre o mundo. A biologia é uma linguagem sobre a natureza e assim sucessivamente. Então, o método da leitura imanente visa a revelar para o aluno, a revelar para o professor, a revelar para todo e qualquer ser humano que quer aprender a fazer a leitura do ser humano e a leitura do mundo, ensina uma forma sistemática de, na medida que ele vai registrando os estudos, ele vai desenvolvendo hábitos. Na perspectiva de Bourdieu, vai desenvolvendo disposições, vai desenvolvendo determinados aspectos relacionados à personalidade que faz ele se diferenciar de outros seres humanos que não utilizam o estudo como exercício. É isso que a gente propõe com o programa Formação de Si. O programa Formação de Si é um exercício que permite o ser humano, através da ginástica intelectual, desenvolver as suas potencialidades cognitivas de maneira incomensuráveis. O que significa isso? Significa, quanto mais eu uso o método da leitura imanente, mais eu me comprometo e mais eu me responsabilizo com a minha formação. Ou seja, o programa Formação de Si, na verdade, ele faz ver um tipo de trabalho muito particular, que é o trabalho de si, em si, por si e para si. E com isso, o ser humano que estuda, ele desenvolve o governo de si, a sua autonomia. Ele passa, então, a controlar mais a sua vida e construir uma autoridade, uma interioridade, uma personalidade, não é? Completamente diferente de uma pessoa que não tem o hábito de estudar. Ela passa a se perceber como ser humano, como alguém que pode construir a sua história, que pode construir a sua vida. A educação está relacionada com isso. Se educar, estudar, se auto-estudar, é uma dimensão pedagógica que está relacionada à construção da vida, da nossa existência, não é? Da nossa felicidade. Dá um sentido todo especial para o ser humano nesse mundo que nós vivemos a vida cotidiana. Muito obrigado e um abraço a todos. Formação de Si.